A CIA tinha um problema: como espionar conversas dentro da embaixada soviética sem levantar nenhuma suspeita. A solução foi uma das ideias mais bizarras da história da espionagem: transformar gatos em dispositivos de escuta ambulante. O projeto foi uma operação real da CIA que custou aproximadamente 20 milhões de dólares. A ideia era simples: cirurgicamente implantar microfones, transmissores e antenas dentro de gatos vivos e treinar eles para se aproximarem de alvos específicos. Veterinários da CIA realizaram a primeira cirurgia em um gato, implantando um microfone, um transmissor na base do crânio e uma antena ao longo da sua espinha dorsal. Mas um problema apareceu rápido: os gatos acabavam fazendo o que eles queriam. Durante os testes, o gato espião parava no meio da missão porque ficava com fome. Os cientistas tentaram uma outra cirurgia para tentar diminuir a sensação de fome do gato. Não funcionou. O gato continuava ignorando ordens e fazendo o que bem entendia. O primeiro teste real foi um fracasso total. A CIA soltou o gato equipado perto de um parque, onde dois suspeitos de serem espiões russos conversavam sentados num banco. O gato começou a andar em direção aos homens, atravessou a rua. Um táxi passou e atropelou o gato na hora. Instantaneamente, perderam 20 milhões de dólares de equipamento dentro dele. O projeto foi cancelado em 1967, depois de 5 anos tentando fazer funcionar. O Laboratório de Pesquisa da Força Aérea dos Estados Unidos em Ohio enviou uma proposta extraordinária ao Pentágono: desenvolver uma bomba química não letal que transformaria soldados inimigos em homossexuais. A teoria era que feromônios sintéticos poderiam ser lançados sobre posições inimigas, fazendo com que soldados se sentissem irresistivelmente atraídos uns pelos outros, destruindo assim a unidade militar. A proposta falava que isso criaria uma distração séria nas tropas inimigas. O documento de 3 páginas listava outras armas químicas também não letais, igualmente absurdas, que tentavam provocar um conflito entre os inimigos, e até produtos químicos que atrairiam enxames de abelha e ratos para posições inimigas. A bomba gay era tecnicamente chamada de arma de afrodisíaco químico. O projeto só se tornou público em 2005, quando um grupo de direitos civis obteve documentos através da Lei da Liberdade de Informação. A Força Aérea confirmou a autenticidade, mas afirmou que era apenas uma ideia preliminar rejeitada. O fato mais bizarro: a proposta tinha sido cancelada há apenas 10 anos antes, em plenos anos 90, não nos anos 50, quando ideias malucas eram mais comuns. A corrida espacial estava só começando. A União Soviética tinha acabado de lançar o Sputnik 1 em outubro de 57, chocando o mundo e humilhando os Estados Unidos. A Força Aérea Americana queria agora uma demonstração espetacular de poder. A solução proposta foi literalmente explosiva: detonar uma bomba nuclear na Lua. O projeto A-119 tentava parecer só um estudo de voos de pesquisa lunar, mas o objetivo real era explodir uma bomba bem na linha que separa o lado iluminado do lado escuro da Lua, para que a explosão fosse visível da Terra. A ideia era criar uma nuvem de poeira radioativa iluminada pelo Sol e seria visível ao olho nu do planeta, provando superioridade tecnológica americana contra os soviéticos. A Força Aérea recrutou alguns dos melhores cientistas do país. Carl Sagan, que mais tarde se tornaria o astrônomo mais famoso do mundo, tinha apenas 24 anos e foi contratado para calcular como a poeira lunar se espalharia após a explosão. O plano era usar uma bomba W-25 com uma ogiva nuclear pequena de aproximadamente 1,7 quilotons, pequena para padrões nucleares, mas o suficiente para criar uma explosão visível. O projeto foi cancelado em janeiro de 59 por 3 razões. O risco de falha seria uma humilhação pública maior ainda que o Sputnik. A contaminação radioativa da Lua seria um desastre de relações públicas, e principalmente porque cientistas argumentaram que a explosão poderia interferir em pesquisas científicas futuras. A existência do projeto permaneceu secreta por 41 anos.
os Estados Unidos criaram um plano oficial propondo atacar os cidadãos americanos e culpar Cuba. Não era uma teoria da conspiração, era um plano real de 15 páginas, com assinatura dos maiores generais do país. A Operação Northwoods propunha uma série de ataques falsos contra alvos americanos e depois culpar Fidel Castro. O documento de 15 páginas incluía afundar navios americanos no porto e culpar Cuba, explodir um navio americano carregado com refugiados cubanos, desenvolver campanhas de terror em cidades norte-americanas e até utilizar aviões civis americanos. O plano mais elaborado envolvia um avião comercial. Um avião seria carregado com passageiros falsos da CIA, decolaria e transmitia um sinal de socorro alegando ataque cubano. Pousaria secretamente, enquanto um drone idêntico seria explodido sobre o Golfo do México. Os Estados Unidos apresentariam evidências de que Cuba teria derrubado o avião comercial americano para justificar uma guerra. O presidente Kennedy rejeitou a proposta em março de 62, chamando-a de loucura. O comandante da operação foi removido do cargo meses depois e transferido para comandar as forças da OTAN na Europa. A Operação Northwoods permaneceu classificada por 35 anos até aparecer em 97. O documento prova que governos democráticos podem planejar contra os seus próprios cidadãos quando consideram um objetivo estratégico suficientemente importante. Os Estados Unidos construíram uma base militar secreta sobre o gelo da Groenlândia, disfarçada como estação de pesquisa científica. O nome para esconder o plano era a Cidade sob o Gelo. O objetivo real era totalmente diferente. Uma rede de 4.000 quilômetros de túneis subterrâneos, no gelo contendo até 600 mísseis nucleares balísticos, apontados todos para a União Soviética. O plano foi apresentado ao mundo como um experimento científico para estudar construção sob condições árticas. A realidade era diferente. Entre 59 a 66, o Corpo de Engenheiro do Exército construiu uma cidade completa a 8 metros abaixo da superfície do gelo, 21 túneis, totalizando 3 quilômetros. A base era alimentada por um reator, o primeiro reator nuclear instalado no Ártico. O plano era criar um sistema ferroviário subterrâneo de até 52.000 toneladas que moveriam 600 mísseis embaixo do gelo. Os mísseis ficariam em movimento constante sob o gelo, tornando impossível para a União Soviética atingi-los. O projeto foi cancelado por uma simples razão: o gelo acabava se movendo. Cientistas descobriram que o manto de gelo da Groenlândia se desloca aproximadamente 1,5 metro por ano. Os túneis começaram a se deformar e fechar. Manter os túneis abertos seria impossível. O projeto foi cancelado em 1966, mas a base continuou operando como estação científica até 67. A União Soviética criou um sistema automático que garantiria retaliação nuclear mesmo se toda a liderança soviética fosse eliminada em um ataque americano. O nome era conhecido como a Mão Morta. O sistema funcionava através de uma rede de sensores espalhados por toda a União Soviética que detectariam explosões nucleares, níveis de radiação, ondas sísmicas e interrupção nas comunicações. Se os sensores detectassem ataque nuclear em andamento e confirmassem que Moscou foi destruída e que comunicações com a liderança política e militar foram cortadas, o sistema assumiria o controle total do arsenal soviético. O processo tinha 3 etapas. Primeiro, os oficiais em bunkers subterrâneos profundos verificariam se Moscou realmente foi destruída. Segundo, se não conseguissem entrar em contato com nenhum líder político ou militar por um período determinado, receberiam autorização para ativar. Terceiro, lançariam mísseis de comando que voariam sobre o território soviético, transmitindo códigos de lançamento para todos os mísseis. O sistema entrou em operação em janeiro de 1985 e, segundo oficiais russos, permanece parcialmente ativo até hoje. A Força Aérea Americana planejou a arma nuclear mais destruidora já construída, um míssil de cruzeiro supersônico, movido a energia nuclear, que voaria por semanas despejando radiação antes de explodir de verdade.
O nome técnico era SLAM. O plano fazia parte da Operação Pluto. O míssil era basicamente um reator nuclear voador sem nenhuma proteção, praticamente um motor nuclear aberto, espalhando radiação. Ele usaria energia nuclear para se manter no ar por semanas, sem precisar reabastecer, carregando até 16 bombas nucleares enormes. A rota do voo era planejada para causar o máximo de destruição possível. O míssil voaria baixo sob o território inimigo em velocidades altíssimas. Mas o pior, o motor nuclear aberto espalharia radiação por toda a parte. Depois de semanas espalhando essa radiação, finalmente ele explodiria as 16 bombas nucleares nos principais alvos. Os Estados Unidos gastaram até 260 milhões de dólares desenvolvendo o projeto. Fizeram testes e tudo funcionava perfeitamente. Mas o projeto foi cancelado em 1964, não porque era cruel demais. Foi cancelado porque os mísseis normais eram mais baratos, mais simples e causavam tanta destruição quanto. O SLAM era complicado, caro e quase impossível testar sem espalhar uma radiação por toda parte. A CIA estava dosando cidadãos americanos com produtos ilícitos, sem ninguém saber. Agentes iam em bares, restaurantes e até praias, colocavam na bebida das pessoas e ficavam observando o que acontecia. Tudo isso era parte do projeto MKUltra, o programa de controle mental mais ilegal já feito pela inteligência americana. A história começa depois da Guerra da Coreia. Soldados americanos que foram capturados apareceram na TV comunista falando mal dos Estados Unidos. A CIA ficou paranoica, achando que os comunistas tinham desenvolvido uma técnica de lavagem cerebral. O diretor Allen Dulles liberou o MKUltra com um orçamento de 25 milhões de dólares durante 20 anos. A CIA contratou até 185 pesquisadores espalhados em 80 lugares diferentes, universidades, hospitais, prisões. A maioria nem sabia que estavam trabalhando para a CIA. Os experimentos eram brutais: prender pessoas em quartos escuros por semanas, choques elétricos, colocar gente em coma e até fazer cirurgias no cérebro. O Dr. Donald Cameron, em Montreal, fazia os experimentos mais pesados. A ideia era apagar toda a memória e personalidade da pessoa e reprogramar do zero. Frank Olson era cientista da CIA trabalhando no programa. Em novembro de 1953, os próprios colegas dele colocaram substâncias na sua bebida, sem avisar. 9 dias depois, ele caiu de uma janela do 13º andar de um hotel em Manhattan. Em 1973, o diretor Richard Helms mandou destruir tudo relacionado ao projeto. Só 20 mil documentos escaparam porque eles estavam arquivados no lugar errado. No total, 50 mil pessoas foram usadas como cobaias. Nenhum cientista foi preso. E você, conhecia todas essas histórias? Responda nos comentários. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para mais vídeos como esse.